No Vai e Vem da Vida, por Pedro Santiago, pelo Espírito de Ezequiba. Fique agora com o capítulo 2. Ante si mesmo. Sem aceitação da verdade, não há mudança benéfica. Diz Ezequiba. Apesar dos impactos que poderiam servir de alerta em relação à sua real situação, Monteiro limitava o seu entendimento fixando a sua mente na condição, para ele injusta, daqueles a quem ele acusava de traidores e que ali se encontravam exercendo funções que certamente exigiam retidão de caráter, conhecimentos e moralidade sadia. Teimava insistentemente na ideia de que não havia justiça ou que todos se encontravam enganados em relação ao seu caso, inclusive o instrutor, embora reconhecesse o gesto de bondade com que por ele era tratado. Assim foi que, ao constatar essa situação, o instrutor o chamou para a seguinte conversa. Até o momento temos disponibilizado os meios cabíveis à sua situação, mas sem o êxito desejado porque você não vem demonstrando progresso em relação ao entendimento necessário para assumir a sua responsabilidade diante dos fatos por causa da sua insistência em permanecer na autodefesa e, consequentemente, tentando ligar as causas àqueles que são identificados como vítimas. Tenta provar a si mesmo o que aqui se encontra na condição de efeito das causas, em vez das causas que geraram efeitos, as quais se constituíram em muito sofrimento. Através do reverso, não há como elaborar o citado programa. Por isso mesmo, será necessário que você retorne ao passado, reveja, repense, sinta e identifique qual é a sua real situação nessa história. O instrutor silenciou por instantes e Monteiro, surpreendido, aproveitou o momento para perguntar: Isso é possível? Sim, Monteiro. A consciência não mente, não atua através de enganos, porque nela estão inscritas as leis divinas. Terei então que me esforçar muito para voltar às lembranças que tento colocar no passado, lamentou desalentado. Muitas se encontram armazenadas no subconsciente, mas devido à natureza dos fatos, a maioria delas poderá facilmente ser removida para o consciente. Entretanto, as que se referem aos fatos mais sérios não saíram do seu consciente, desde as ocorrências. Por isso é que a consciência vem lhe chamando aos brios, e por mais que você deseje, não modificará, pois não se trata de uma escrita que pode ser rasurada. Assim sendo, fique certo de que o procedimento a que você será submetido não exigirá qualquer esforço além das suas atuais possibilidades. O instrutor saiu, e Monteiro sentia-se inseguro a ponto de desejar, se pudesse, uma fuga de si mesmo, para não enfrentar a verdade. Passados alguns dias, o instrutor encaminhou o candidato à reencarnação ao começo da narração audiovisual da verdadeira história do grupo em litígio. Entraram numa sala de médias proporções e Monteiro foi convidado a sentar-se numa cadeira contendo equipamentos que seriam operados por componentes de uma equipe de apoio. Os sofisticados equipamentos tinham a função de promover a visualização de imagens do pensamento que são comumente desenhadas no campo energético e a audição das ondas sonoras ligadas às referidas imagens e projetá-las numa tela composta por material fluídico de ultrassensibilidade. O instrutor Aldo, por reter conhecimentos ligados à psicologia do espírito, não encontrou dificuldade para deixar Monteiro na condição psíquica que o cometimento exigia, que era, inicialmente, despertar o seu consciente a ponto de não omitir a verdade dos fatos ocorridos. Trazer do subconsciente para o consciente lembranças desses mesmos fatos, cujas imagens, realçadas pelo pensamento e captadas pelo equipamento, seriam projetadas com admirável nitidez na citada tela, instalada bem em frente ao local onde eles se encontravam. Depois de alguns minutos de expectativa, a iluminação da sala se modificou da claridade normal para azul celeste. Enquanto isso ocorria, o instrutor, que observava as reações de Monteiro, percebendo-o na condição psíquica almejada,
Sugeriu-lhe que, por enquanto, procurasse se lembrar dos bons momentos da sua vida, na cidade onde viveu, e revivê-los com apreço e satisfação. Em instantes a tela se iluminou e de repente surgiram imagens de uma pequena cidade. O foco dirigiu-se a uma praça enfeitada com bandeirolas, dando ideia de que se tratava de um dia de festa. Depois de instantes, as imagens da praça foram tomando um novo aspecto, pois começavam a chegar dezenas de pessoas, atraídas certamente pelo ambiente festivo, com sinais de expectativa, facilmente visíveis na fisionomia de todos. Do meio da aglomeração saiu um rapaz falando alegremente. Monteiro, que bom vê-lo aqui. Imaginei, devido ao seu isolamento nos últimos meses, que você não viria à praça neste dia festivo. Até que, enfim, vejo-o interessado em diversão. Ô, Daniel, depois da morte do meu pai, além de ter perdido o gosto por esse tipo de diversão, o comércio me toma todo o tempo. Inclusive agora que estão chegando clientes de toda a região. Antes, quando meu pai era vivo, sequer me preocupava com seus negócios. Mas agora... Entendo. Você só queria namorar, gozar a vida. Falar nisso, como vai você com Estela? Vai acabar se casando. Embora seja você considerado rico e ela de uma família pobre, trata-se de uma boa moça. E não repare o que vou dizer. Ela é muito linda. Se eu fosse você, a essa altura dos acontecimentos, não hesitaria em me casar com ela. Principalmente a bem da responsabilidade. O que você quer dizer com isso, Daniel? Ora, Monteiro, você deve ter esquecido de que ela é minha amiga desde o tempo de criança. E por causa da confiança mútua e restrita, fez de mim o seu confidente. Gosto muito dela e a considero a irmã que não tenho na família, porque lá em casa, mulher só a minha mãe. E você sabe disso. Estela, por amar você, se entregou por inteira, confiante no seu sentimento, na sua responsabilidade e nas promessas de um lar feliz. Daniel, de que sentimento você fala? Se a sua referência diz respeito ao amor, eu nunca experimentei isso. Oh, amigo, você me surpreende. Somos de famílias religiosas, respeitáveis e respeitosas. Se não a amava, por que deixou acontecer e ainda agora a explora? Se você deixá-la, que destino a espera? Sabe que seu Nicolau, o pai dela, demonstra ser um homem radical, por demais conservador, exigente e muito preconceituoso em relação a isso. Certamente vai pô-la para fora de casa. E já que todos nesta cidade se conhecem, não faltarão as más línguas daqueles que gostam da maledicência. Para isto basta chegar ao acontecimento de Belmiro, um homem que fala de tudo e de todos, para logo, logo ela estar difamada, sem um lar e sozinha, pelo mundo afora. Não será difícil ser vítima novamente de outras promessas enganosas. Deixe-me em paz com as minhas particularidades, que só a mim mesmo dizem respeito, bradou contrariado. Peço desculpa, pois minha intenção era somente alertá-lo. A conversa foi interrompida porque a filarmônica, que havia parado de tocar, voltou a fazê-lo, pois se aproximavam do local algumas autoridades da cidade, tendo à frente um casal e uma moça de feições tão belas que chamavam a atenção não só dos rapazes, mas de todos que ali se encontravam e admiravam a rara beleza. Daniel aproveitou o ensejo de a filarmônica estar novamente tocando e, já que Monteiro ficava aborrecido, saiu do local, mas não demorou a retornar, porque se sentiu pesaroso por causa do desagrado que impusera ao amigo. Mas Monteiro, que se encontrava com o olhar fixo na jovem, só percebeu a presença de Daniel quando ele tocou seu ombro, disposto a pedir desculpas, mas sequer lhe dirigiu o olhar. O grupo em destaque subiu os degraus do coreto. Observação: espécie de palco no centro da praça, em cidades interiorianas, onde geralmente ocorrem as solenidades com participação de bandas e artistas. As autoridades se posicionaram à frente para discursos de boas-vindas, e Monteiro, por mais que tentasse, não mais conseguia ver a bela jovem. Nessa cena, as imagens sumiram e a tela ficou apenas iluminada. O instrutor Aldo então perguntou-lhe: Você pode narrar o que aconteceu depois do que vimos na tela? Eu acho que agi com impetuosidade. Saí rapidamente do ambiente festivo
e fui à minha residência. Entrei no quarto, fechei a porta e, depois de escrever uma longa carta, saí rapidamente. Ele parou a narração e o instrutor, embora conhecesse em detalhes toda a história, aproveitou a oportunidade e perguntou como ele estava se sentindo, ao que Monteiro respondeu: não saberia dar uma resposta convincente se tentasse. Mas se sente em condições de continuar? Ávido para relembrar a imagem da jovem, Monteiro respondeu: sim, aquele foi um dos melhores dias da minha vida. Depois do intervalo de alguns minutos, surgiu na tela a imagem de uma casa residencial. Era onde a família que acabava de chegar iria residir doravante. Monteiro chegou ao local, percebeu que não havia ninguém em casa e, constatando que também não havia qualquer tranca no portão de entrada, entrou, observou até descobrir onde ficavam os quartos da casa e, ao encontrá-los, pôs a carta em um deles, pela fresta de uma janela. As imagens desapareceram da tela por instantes, mas logo surgiram novamente, mostrando a praça, para onde Monteiro havia rapidamente se dirigido. Daniel, ao vê-lo novamente com os olhos fixos na jovem, aproximou-se e falou: amigo, percebo que você não tem olhos para mais ninguém a não ser para a bela jovem. Cuidado, além de você, quer queira ou não estar comprometido por causa do seu comportamento em relação a Estela, essa moça aí é filha de gente importante. Eu também sou importante, ou você não acha? Respondeu contrariado. Importante de verdade para mim, depois de Deus, é Jesus. Quem somos nós? Perguntou Daniel, intencionado a prosseguir o assunto, apesar de ter consciência de que não se deveria intrometer na vida íntima das pessoas. Mas assim agia porque tinha Estela como a sua melhor amiga, conforme afirmara. Nessa passagem, Monteiro interrompeu o pensamento, porque apesar de se encontrar na sua mente, não desejava ver, projetada na tela, a cena de sua reação desagradável contra o amigo Daniel. E por isso, as imagens sumiram da tela. O instrutor Aldo então perguntou-lhe: e a partir daquele dia, sabe o que aconteceu com Estela? Não, porque deixei de procurá-la. A minha atenção voltou-se para outra pessoa, no caso, Elisa. É preciso, então, tomar conhecimento, para poder assumir a responsabilidade do efeito do seu comportamento para com ela. Conforme a previsão de Daniel, Estela, que era filha de uma família sem recursos materiais, ao ser posta para fora da casa pelo pai, impiedoso e demasiadamente rigoroso, deixou a cidade e seguiu perambulando pelas estradas, sem rumo e sem quaisquer condições de sobrevivência. Depois de caminhar vários dias pedindo comida nas raras casas da margem na estrada, ela acabou chegando à cidade mais próxima. Mas infelizmente, logo depois que chegou, uma mulher demonstrou interesse em ajudá-la. Hospedou-a em sua própria casa, prometendo-lhe arranjar emprego na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, onde poderia inclusive estudar, caso fosse seu interesse. A proposta agradou muito a Estela, que ingênua confiou descuidadosamente na desconhecida, cujas intenções se encontravam entre as mais pervertidas, pois Estela foi enganada e conduzida para uma casa onde se explorava o sexo como comércio. Depois de pequena pausa, com o fim de observar as reações de Monteiro, o instrutor Aldo voltou a falar. Entendo que não devo entrar em particularidades das amarguras íntimas a que fora ela forçada a experimentar no citado local. Contudo, não é difícil para você deduzi-las. Depois de uma pausa intencional, ele prosseguiu narrando. Para você se situar, é preciso saber que ela desencarnou ainda jovem acometida de tuberculose, doença considerada incurável naquela época, que contraiu por causa da fragilidade do seu organismo, forçado a passar as noites sem o repouso do sono, quando ela atuava como escrava, na deprimente atividade que lhe fora imposta. Sem qualquer oportunidade de defesa ou de fuga, já que qualquer reação poria a vida em perigo, conforme as ameaças que recebia cotidianamente. Ao desencarnar, levou com ela muitos traumas, sentimento de vingança contra aqueles que a exploraram e profunda mágoa contra você,
o que só agora, graças à ajuda que vem recebendo das equipes de socorro desta instituição espiritual, apresenta alguns sinais de saturação e vontade, embora sem a firmeza desejável de realinhar os seus sentimentos. Monteiro ouvia com as mãos tapando os olhos, tamanha vergonha que sentia ante o instrutor, mas não impedia que lágrimas fluíssem e fossem vistas escorrendo, entre os dedos, de onde gotejavam. Mas, não obstante as lágrimas da aparente vergonha que sentia, ele ainda não se dava por vencido. E tão logo amenizou a emoção, falou cabisbaixo sem coragem de dirigir o olhar ao instrutor. Penso que não devo ser responsabilizado por todo esse infortúnio, porque não fui eu quem a encaminhou a tamanha desventura. É de bom proveito que você considere a origem dos fatos e não apenas o desenrolar a partir de então. Na origem da ação está a causa. Estela, jovem, bela e ainda imatura, não resistiu às suas promessas, achando que se tratava de um homem sincero, responsável e justo. Não alimentou qualquer receio e nem preocupação, por acreditar que você a amava e que seria sua esposa. Tinha isto como uma verdade. A verdade que procurava vivenciar na alegria de uma esperança que era alimentada por você mesmo. O instrutor fez um intervalo, mas como Monteiro prosseguisse em silêncio, perguntou: Você pode imaginar a profunda dor moral que ela experimentou, a qual ninguém conseguiria descrever a não ser ela mesma? Não imagino e também não desejo me aprofundar nisso, já que não me sinto preparado. Por favor, poupa-me dessa vergonha de mim mesmo. Não há como fugir da colheita. Tanto que há poucos dias, próximo ao portão da segurança dessa instituição, você ouviu, sobressaindo-se de um alarido, uma voz sofrida, lamentosa e carregada de mágoa, pedindo justiça contra você, que não entendeu ou não teve a coragem de ouvir para entender. Era ela. Sabe que você aqui se encontra e toma isso como uma injustiça, do mesmo modo que você conceitua as situações atuais de alguns irmãos nossos aqui mesmo na estância. Fez nova pausa e enfatizou. Toda promessa gera um débito. Entretanto, você não está sozinho e sabe disso. Terá ajuda para carregar na consciência esse fardo moral, por enquanto pesado. Se Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, quem somos para negar a colaboração que você precisará para isso? Entretanto, é sua a principal tarefa de ajudar Estela a sair desse estado de sofrimento, efeito do ódio que alimentou contra você e todos aqueles que a enganaram e a exploraram, já que não se trata de livre escolha, mas sim de colheita obrigatória. Com os olhos esbugalhados na direção do instrutor, o candidato à reencarnação não conseguia dominar o assombro que sentia ao perceber que todas as ações, por insignificantes que pareçam, podem dar início a um estado de felicidade, como também, a depender do sentido, gerar todo um processo de sofrimento nos outros ou em si mesmo. E ninguém mais é responsável do que quem perpetrou a ação. O instrutor Aldo fez uma pausa, dando tempo a Monteiro para refletir. Depois de alguns minutos, asseverou com firmeza. Você tem dois caminhos. Antes de reencarnar, adquirir com esforço e vontade firme as condições necessárias para resgatá-la do ambiente deletério onde se encontra. Talvez não seja tão difícil, como você pode estar imaginando, porque Estela nos últimos dias tem demonstrado tendência de pensar em Deus. E isso é um bom sinal. O segundo caminho, se for essa sua escolha, é nada fazer por ela, deixando-a na mesma condição, e do local onde se encontra ser conduzida para a reencarnação, portando a carga de mágoa e sentimento de vingança. A cruz será mais pesada para você que, de um modo ou de outro, se quiser reparar as suas faltas, terá de conviver com ela na qualidade de esposa. Está dizendo que eu terei que conviver com ela? Uma pessoa decaída, de má conduta e péssima reputação? Será que tenho mesmo de passar por isso? Questionou, tentando ainda ser zeloso de si mesmo. Não só ela, mas todos que de certa forma tenham sido prejudicados por suas ações em qualquer setor da vida, e que não conseguiram até agora perdoá-lo.
Se tiver que ser realmente assim, pode parar de tomar trabalho comigo, porque eu prefiro nunca mais voltar à Terra. A ligação psíquica, seja por afeto ou desafeto, aproxima as pessoas. Mérito ou demérito, são da alçada da justiça divina. Monteiro, nada passa despercebido. Fez pequena pausa e em seguida perguntou: deseja prosseguir ou prefere descansar a mente por alguns dias? Sinto necessidade de pensar em tudo sem intervenção da autodefesa conforme as suas explicações. Para isso eu preciso sim de alguns dias. O que acha? Muito bem. Não deixa de ser um bom sinal. Falou, infundindo com um aperto de mão vibrações de encorajamento, que fluíram por todo o perispírito de Monteiro, ensejando equilíbrio emocional e disposição. Que assim seja, graças a Deus.